cresci em um lar cristão. A partir dos 4 anos, meus pais se converteram lá em Pato Branco, a partir de uma viagem missionária de um pastor, se não me engano, um pastor carioca. Ele foi para a cidade de Pato Branco, fez uma pregação, meu pai se converteu, minha mãe também. Eu lembro que eles faziam aqueles encontros, que hoje chama encontro de célula, de pequeno grupo, e eles faziam esses encontros de discipulado, e eu brincava com as crianças, ficava ao redor, às vezes estava na mesa, ouvindo. Cresci, fui fazer acampamentos cristãos, ou Palavra da Vida, não sei se vocês conhecem o Ministério Palavra da Vida. Fui para Lapa, no Paraná, e segui minha vida num período ali de juventude. Acabei dando um passo atrás, me afastei um pouco da igreja. E lembro até uma história que eu nunca contei publicamente, que eu, em um certo momento, eu comecei a voltar para a igreja, lá por uns 22 anos, e eu estava num culto na minha igreja batista do Bacaxiri, e eu estava lá orando e dizendo: Deus, eu não sei se eu devo estar aqui, porque todo dia eu leio a Bíblia, eu me dedico a Ti, eu vejo que muitas vezes na igreja tem muitas pessoas dissimuladas, falsas, que estão lá por outros interesses. Na juventude, alguns jovens vão lá para se encaixar, para ter um relacionamento social, para pegar menina, por que for. E eu não estou aqui para nada que não seja buscar a Ti. E como eu queria que o Senhor me confirmasse, eu devo estar numa comunidade dessa, ou eu posso seguir em casa orando, eu e o Senhor? E eu lembro que eu estava orando assim, orei e pedi para que Deus me mostrasse um caminho, e a gente estava cantando uma música que era Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Uma música famosa, não sei se vocês conhecem. Eu sou péssimo cantando, gente. Esses dias eu fui entrar num evento. Eu não consegui reconhecer. Não, tá bom, deixa pra lá. Depois o pessoal pesquisa aí. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Eu tava entrando num evento agora, semana passada, a pessoa me parou e ela tinha ouvido eu cantar em algum lugar. Ela falou: cara, você vai ter meu voto, meu apoio na política pro que você quiser. Eu falei: que legal, porque eu vi você cantar, cara, eu quero ser longe disso, você não serve pra isso. E eu segui, tava cantando, louvando a Deus. E foi a única vez na minha vida que eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça. Único episódio na minha vida. Na maior parte do dia a dia, eu acredito que Deus quer que a gente exerça o nosso livre-arbítrio para servi-lo de acordo com os princípios e valores que Ele nos ensinou. Como uma criança, a gente cresce na família. Os meus filhos, hoje, eu dou direções mais claras quando eles são pequenos, e conforme eles crescem, eu quero que eles tomem as suas próprias decisões dentro do livre-arbítrio que eles têm, que nós respeitamos, mas de acordo com os princípios e valores bíblicos de Deus que a gente ensinou em família. E eu acredito que é um pouco parecida a nossa vida com Deus. Deus quer que a gente faça o nosso melhor para Ele. A parábola dos talentos traz uma mensagem muito forte nesse sentido. E naquele momento eu estava cantando e eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça. Eu acredito que Deus intervém na nossa realidade em momentos muito específicos para nos dar uma direção, para nos dar uma resposta. Mas esse não é o meu dia a dia. Não aparece um anjo todo dia na minha frente. Nunca, fora dessa vez, eu tive uma voz dentro da minha cabeça. Tive outros sinais de Deus, mas nesse dia eu escutei uma voz dizendo: contemplar está em Salmo 113. E o ano era 2002, eu falei: caramba, que é isso? Olhei ao redor, assim, eu nunca tinha ouvido uma voz dentro da minha cabeça. E isso é muito bom você falar, porque ele te direcionou para a palavra, né? Exatamente. Não foi uma coisa que veio no seu coração: você deve estar na igreja tal. Se direcionou para a palavra. Exatamente. E aí eu olhei ao redor, falei assim: cara, que nada a ver essa coisa que eu escutei. Aí eu lembrei que eu tinha feito aquela oração pedindo um sinal de Deus. E aí eu parei, sentei e falei: caramba, cara, só falta estar lá, Salmo 113. E aí eu fui abrir a minha versão da Bíblia e pensei: cara, deve ser um daqueles salmões gigantes, que tem tudo quanto é palavra, vai ter todas as palavras lá. Mas abri, era um salmo pequenininho. Abri, comecei a ler e dizia algo como, e Galego vai poder me corrigir, algo como... Quer ler? Quão maravilhoso é Deus que se inclina para contemplar o que acontece na Terra, né? Quer que eu leio? Esse é NVI também? Essa daí, acho que é a Ara. Ah, olha só, essa versão é um pouquinho diferente, deve estar aqui no versículo 6. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Na minha tradução lá do NVI estava contemplar. E era a Bíblia que eu tinha, né? Na época a gente não tinha celular. E quando eu vi o contemplar ali, que Deus se importa com o que acontece, mesmo no seu poder nas alturas, Ele se importa comigo a ponto de responder a minha oração, de me dar uma direção ali. Aquele momento ali eu tremi, eu me ajoelhei, eu orei. E eu passei a entender uma das coisas que lá o Rick Warren, quando ele fala da vida com propósito, ele fala que o nosso propósito, que transpassa toda a Bíblia, é dar glória a Deus. E ele divide em 5.
você louvar a Deus, você imitar Jesus, você viver em comunhão com os irmãos, você servir e a grande comissão. E aquele momento eu entendi um dos nossos propósitos desses 5, dessa divisão, que é você viver em comunhão com as pessoas. Você não serve a Deus, você não louva a Deus, você não cumpre a tua missão cristã sem se relacionar com as pessoas, sem estar inserido dentro de uma comunidade. E depois a gente pode falar mais disso, como uma comunidade molda o nosso comportamento. Hoje eu entendo isso a partir dos experimentos de comportamento humano, quanto que a gente se influencia com o ambiente ao redor, mas naquela época não tinha nada disso. Mas eu entendi aquela indicação de Deus como indicação para que eu estivesse vivendo em igreja, e aí eu passei a mudar minha perspectiva de igreja. Eu passei a ver a igreja como um hospital. Vai ter muita gente doente, mas é um lugar em que é importante você estar para você servir, para você ser servido, para você crescer em conjunto.